Vamos para a nossa primeira questão, da parte de leis de Newton, da parte de física. Acompanha aí com o reloginho aí. Vai lá, grande Alisson. A respeito do conceito da inércia, assinale a frase correta. A respeito do conceito de inércia, assinale a frase correta. Ora, vestibulando, você acompanha aí, você do Enem, você vai fazer o ERN agora, de todos os vestibulares aí do país, você está o conceito da inércia. Então, a respeito do conceito da inércia, assinale a frase correta. Então, o texto fala bem aí, ó, ele está querendo a respeito do conceito de inércia. Olha para cá, para cá, para cá. Vem comigo, depois a gente retorna a questão. Vestibulando, as leis de Newton. A primeira lei de Newton é conhecida como a lei da inércia. Ah, professor Luiz Carlos, revise o que eu estudei na escola, as 3 leis de Newton. Então, vamos, na aula de hoje, exatamente revisar as 3 leis de Newton, que em todos os vestibulares, em todos os concursos, sempre cai essa parte, tá certo? E nós vamos aproveitar aqui e revisar através de exercício. Mas a primeira lei de Newton é conhecida como a lei da inércia. A inércia, vocês têm isso no livro, tem no material, entrar na internet tem material aí com os conceitos, mas tem uns livros, tem sala de aula, diz que a inércia é a propriedade que todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, ou em movimento, ou todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Repetindo, todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a não ser que alguma força resultante diferente de zero atue sobre ele. Então, vestibulando, essa é a primeira lei de Newton. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso e todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a não ser que alguma força aí resultante diferente de zero atue sobre o mesmo e, lógico, vai mudar esse estado que ele se encontra, ou repouso ou MRU. Então, olha só, se você está em repouso, parado, sua tendência é permanecer em repouso. Agora, se vier alguém lhe der um empurrão, dependendo do valor dessa força aí no empurrão, ela pode, se for uma força resultante diferente de zero em você, você vai sair do repouso. Se você vai sair do repouso, então você saiu da sua propriedade, que era a inércia, você resistiu para permanecer em repouso, mas devido ao empurrão você ainda tentou resistir, mas muda o seu estado de movimento. Então a inércia é a propriedade de permanecer no estado em que estava repouso, repouso, ou movimento, movimento retilíneo uniforme. Por que movimento tem que permanecer em movimento retilíneo uniforme? Porque movimento retilíneo uniforme é aquele movimento numa reta com velocidade constante. Então, você vai numa reta com velocidade constante, ali a sua tendência é permanecer em linha reta o resto da vida. Por exemplo, se você tiver uma superfície, um piso sem atrito, se você jogar uma bola e ela estiver livre, não tiver nenhum obstáculo, se você lançar uma bola com a velocidade x, ela vai em linha reta com essa velocidade x o resto da vida. Quando a nave espacial foi à Lua, quando ela saiu da atmosfera, ela desligou e lá, como na atmosfera não tem o ar, não tem atrito, a velocidade que ela adquiriu, ela continuou em linha reta, indo em direção à Lua. Então, ela não precisou gastar combustível durante aquela viagem toda à Lua, porque ele sabia que assim saísse da Terra, da atmosfera, ao redor da Terra existe a atmosfera, saiu da atmosfera, existe o vácuo, o espaço. Então, ali não há atrito, não há força. Se você desligar o motor da aeronave, se ela tivesse a 800 km por hora, ela continuava a 800 km por hora em linha reta. Então, todo o corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Foi isso que Newton disse, ok? Por exemplo, Superman, se Superman saísse da Terra, fosse lá no espaço, ele não voltava mais nunca, porque lá no espaço não tem apoio para ele. Ele ia continuar em linha reta e ia embora, não sei se batesse lá no planeta, alguma coisa, mas ele ia continuar em movimento retilíneo uniforme. Ele, por mais que ele tenha força nas pernas, ele não ia poder fazer nada, porque não tem apoio para ele voltar. É como soltar você de cima no edifício. Por mais que você tenha força na perna, você não sobe, você cai e vai e ao encontro ao chão lá, tá certo? Então, o que é que acontece? O Superman, ele mesmo tendo superpoderes, ele não tinha como retornar, porque ele entrou no espaço e ia continuar em movimento retilíneo uniforme. Então, essa é a primeira lei de Newton.
e é conhecida como a lei da inércia. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, a não ser que alguma força resultante de zero tire ele de repouso. E todo corpo que vier em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, ou seja, em movimento numa reta com velocidade constante, a não ser que alguma força atue sobre ele. Então, por exemplo, se você vai em cima do cavalo e o cavalo para de vez, a sua tendência é você passar por cima do cavalo, é você vir em movimento, é você continuar na sua inércia, continuar, passar por cima do cavalo, continuar em movimento retilíneo uniforme e ir ali com velocidade constante. Você só não continua porque ou você se segura na sela, aplica uma força resultante de zero para quebrar a inércia, ou então você cai devido à força-peso, que é uma força diferente de zero, que atua em você e você vai para o chão. Mas se fosse no espaço que não tem atração gravitacional, não tivesse nada, você seguiria lá em linha reta com velocidade constante. Ok? Então, resumidamente, lógico, didaticamente, isso é para o 2º grau, a gente passou essas informações aí do ensino médio para a parte dessa primeira lei de Newton. Então, vamos para a questão e vamos matar como é que ela vem aí nos vestibulares. Acompanha. A respeito do conceito da inércia, assinale a frase correta. Um ponto material tende a manter sua aceleração por inércia. Olhe, por inércia não tem aceleração, ou ele está em repouso ou está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, movimento numa reta com velocidade constante. Não tem aceleração, aceleração é zero, então essa letra A não tem sentido. Letra B, uma partícula pode ter movimento circular e uniforme por inércia? Não. Vamos repetir a leitura e explicar por que não. Uma partícula pode ter movimento circular e uniforme por inércia? Não. Vai para cá, para cá, para cá. O movimento circular, para ele existir, é necessário que atue uma força. Por exemplo, se você botar uma pedra e começar a girar, se você soltar a corda, a pedra sai em linha reta, ela não continua sozinha girando. Então, tem que ter atração, tá certo? Tem que ter uma força para manter o movimento circular. Se há peso, há o resultante da tração e da peso. Quando um carro faz uma curva no movimento circular uniforme, ele só faz a curva porque ali existe a força de atrito. Então, no movimento circular uniforme, o valor da velocidade linear ao redor, ela não varia, mas ela varia o seu sentido e a sua direção. No movimento circular uniforme, a velocidade em cada ponto vai seguir ali a tangente, vai mudar a velocidade, ou vai mudar não o valor da velocidade no movimento circular uniforme, mas muda a sua direção e sentido, porque a velocidade é uma grandeza vetorial. Se muda a direção e sentido, então ali eu não tenho uma inércia, tá certo? Eu tenho uma força atuando, então eu não posso ter o movimento tá lá circular numa mesa, circular uniforme, eu paro e ele continua sozinho por inércia, se não tivesse atrito, isso não existe. Ela ia sair em linha reta, então não existe movimento circular uniforme manter por inércia, ele está rodando circular, eu paro, ele vai continuar, não, ele vai sair em linha reta, então não pode ser. Vamos para a letra C. O único estado cinemático que pode ser mantido por inércia é o repouso. Se você está em repouso e continua em repouso, é inércia. Mas você pode ter também inércia por movimento. Se você está em movimento e passa a ter movimento retilíneo uniforme, também é inércia. Então a letra C está errada, porque ele diz que o único estado cinemático que pode ser mantido por inércia é o repouso. Não, é o repouso ou o movimento que passa a ter movimento retilíneo uniforme. Letra D. Não existe movimento perpétuo sem a presença de uma força. Falso. Você pode ter um movimento perpétuo com a presença de força, né? Ele diz aí que não pode existir movimento perpétuo sem a presença de força, de uma força. Pode existir sim movimento perpétuo, tá? Sem a presença de força. Por exemplo, quando você está no espaço e você foge lá da Terra, lá no espaço, você vai continuar em movimento retilíneo uniforme sem a presença de uma força, tá certo? Não vai ter força lá e vai existir movimento perpétuo. Então, pode existir movimento perpétuo sem a presença de uma força? Pode. Então, ele diz aí que não pode. Um exemplo é no espaço, ou se você botasse numa mesa um espaço lá sem atrito o resto da vida, o movimento ia continuar lá perpétuo e não ia ter força nenhuma atuando nele. Ok? Foi como eu disse, Superman. Ele saiu da Terra, vai lá longe, fugiu da Terra a uma alta velocidade. Quando ele chega lá, ele não tem como voltar. Ele não tem ponto de apoio para voltar. Então, ele continua em movimento retilíneo uniforme, perpétuo para o resto da vida e não vai ter presença de força nenhuma. Ok? Então, pode existir movimento perpétuo sem a presença de uma força? Pode. Tá certo?
Pode existir movimento perpétuo sem a presença de uma força? Pode. E não pode existir movimento perpétuo sem a presença de uma força? Pode sim, basta que uma também anule a outra, tá certo? Então, se eu tenho um movimento perpétuo, eu posso ter ele sem a presença de uma força, tá certo? E isso daí mostra que se pode existir um movimento perpétuo sem a presença de uma força, essa letra D está errada, porque está dizendo que não pode existir, ok? Então, pode foi como o exemplo aí do Superman, tá certo? Letra E, a velocidade vetorial de uma partícula tende a se manter por inércia. A força é usada para alterar a velocidade e não para mantê-la. Então, isso aí é verdade. A velocidade vetorial de uma partícula tende a se manter por inércia? Tende. É como no caso do movimento retilíneo uniforme. Vem em movimento, se parar, você continua em linha reta com velocidade constante no espaço. A força, se você usar uma força, ela é usada para alterar a velocidade e não para manter, é correto. O que a força provoca não é a força que mantém a velocidade, é o contrário. Vai para cá, para cá, para cá. A força, ela gera uma aceleração e toda aceleração, quando você pisa no acelerador do carro, varia a velocidade. Então, no MRU, por exemplo, o Superman, quando está no espaço e vai com velocidade constante ali, não tem força nenhuma. E a velocidade vetorial se mantém constante. Velocidade é uma grandeza vetorial, ela tem modo, direção e sentido. Então, no movimento retilíneo uniforme, ela vai sempre continuar na mesma direção e sempre no mesmo sentido e sempre com o mesmo valor. Tá certo? Então, não é necessário ter uma força para manter o movimento. Preste bem atenção. A força pode provocar um movimento, pode parar um movimento, mas eu posso existir um movimento sem força, ou seja, com força resultante zero. No caso lá, se você lançar um objeto no espaço, você lançar com 20 metros por segundo, ele continua 20 metros por segundo em linha reta, em movimento retilíneo uniforme, sem força nenhuma, ok? E lembre daquelas questões que costuma cair em vestibular. Você lança uma bola de basquete, aí quer saber, numa trajetória lá, quer saber se a força está no mesmo sentido da velocidade. Não. Quando você lança a bola de basquete, desprezando o ar, só vai ter a força-peso, que é sempre vertical e para baixo, em qualquer ponto. Não existe uma força levando a bola de basquete, não. Ok? Cuidado. Vamos para mais uma questãozinha aí da parte de leis de Newton. Acompanha aí, na telinha. Um homem, no interior de um elevador, está jogando dardos em um alvo fixado na parede interna do elevador. Inicialmente, o elevador está em repouso em relação à terra, suposta um sistema inercial, e o homem acerta os dardos bem no centro do alvo. Em seguida, o elevador está em movimento retilíneo uniforme em relação à terra. Se o homem quiser continuar acertando o centro do alvo, como deverá fazer a mira em relação ao procedimento com o elevador parado? Então, como em qualquer concurso, em qualquer Enem, em qualquer UERN, né, vestibular aí de outros vestibular da Universidade Estadual, da FACT, todos, você vai ter que reler a questão. Então, vamos lá. Um homem no interior de um elevador está jogando dardos em um alvo fixado na parede interna do elevador. Inicialmente, o elevador está em repouso em relação à terra. Suposto um sistema inercial, e o homem acerta os dardos bem no centro do alvo. Em seguida, o elevador está em movimento retilíneo uniforme em relação à terra. Se o homem quiser continuar acertando o centro do alvo, como deverá fazer a mira em relação ao seu procedimento com o elevador parado? Aí vem lá, deve jogar os dardos mais alto, mais baixo, várias opções, ó, para cá, para cá, para cá, vestibulando. Se você estava parado dentro do elevador, jogando os dardos, e estava acertando o alvo, quando esse elevador continuar subindo agora com velocidade constante, que ele diz que é movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniforme significa que a velocidade não muda, então do jeito que o alvo está subindo, a pessoa também está subindo. Então você tem que manter a mira do mesmo jeito que estivesse parado. Na verdade, quem está dentro do elevador, se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, estiver toda fechada, ou seja, se o elevador não tiver uma visão panorâmica para você ver que ele está se movendo, se ele tiver uma cabine fechada, se ele estiver em movimento com velocidade constante, você não tem como saber, se pegarem você lá e você acordar dentro do elevador, você não tem como saber se o elevador está parado ou está subindo ou descendo com velocidade constante.
tá certo? Se ele estiver acelerado, tem como você sentir, porque quando você entra no elevador, quando ele acelera para cima, você se você se sente mais pesado, você faz uma força para baixo. Se você entra no elevador e o elevador desce, ele está acelerado, você se sente mais leve, um pouco para cima. Agora, se ele estiver com velocidade constante, não tem como você saber se você está dentro do elevador e se ele está parado ou está subindo ou descendo com velocidade constante. Ok? Beleza? Então, nesse caso aí, você vai ter que continuar jogando o dardo do mesmo jeito, a mira do mesmo jeito da anterior. Então, voltando à questão, nós vamos ter que resposta. Exatamente do mesmo modo. Então, você tem que continuar jogando o dardo do mesmo modo. Ok? Beleza?